coisa, né? E quando a gente finalmente então consegue fazer com que Deus atenda ao nosso pedido, né? A gente tem sucesso na oração. Mas se a gente, claro que, né, à medida que a gente vai se aprofundando mais na palavra, a gente vê que realmente esse é um conceito pagão, né, e não cristão, né, daquela ideia de você realmente chegar para os deuses e pedir com toda... por favor, até que uma hora Deus se convence de que aquilo que você está pedindo, Ele vai estender a sua benevolência para nós. Mas como nós sabemos, Deus, Ele é a própria essência do bem, né? Então a gente não precisa orar ou lutar em oração para que Deus se torne bom e generoso. Isso, quando a gente... Isso é fácil da gente ver, né? Se a gente pega lá em Lucas 11, em que Jesus está fazendo um ensino acerca da oração, né? Então eu vou ler de 11, de 1 até 13. Né? Certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixe cair em tentação. Então lhes disse: suponham que um de vocês tem um amigo que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estava dentro responda: não me incomode, a porta já está fechada, e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo: embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhes digo: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. E aí esse trecho, né, que os últimos 3 versículos aqui, nos fazem pensar sobre a bondade de Deus. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Então Deus tem reservado para nós excelentes coisas, né? O seu próprio Espírito, ele nos promete através, né, desse ensino de Jesus. Mas pode ser que muitas vezes a gente leia esse trecho e interprete ele de forma errada, pensando que, olha, na verdade aqui o ponto aqui era da importunação, né? Era a pessoa ir lá e incomodar Deus, né, até que lhe fosse concedido aquele pedido. Mas eu já tive uma oportunidade de falar sobre esse trecho aqui, né, na igreja, falando que era inconcebível para eles essa ideia, né, de que não seria estendida essa hospitalidade. E a ideia aqui é que a importunação ela tem a ver com a própria honra, né, daquela cultura, da pessoa que jamais poderia deixar de atender a necessidade de um visitante, mesmo que fosse à meia-noite. E aí o ponto final aqui é: se nós que somos maus sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu nos dará, né, coisas boas também, e o próprio Espírito Santo dele. Mas essa concepção de batalhar com Deus, muitas vezes ela pode ser derivada de alguns trechos que a gente lê na Bíblia e que a gente pensa: poxa, mas aqui não está falando realmente que a pessoa precisava insistir, né, até que Deus, então, ou mesmo Jesus, né, cedeu a essa petição. Aquele velho ditado, né, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Será que não é isso?
isso vem, né, tem dois trechos, principalmente, que podem ser mal interpretados nesse sentido, que são no Velho Testamento, quando Jacó batalhou com Deus, né, no deserto, naquela ocasião em que ele estava para encontrar o seu irmão Esaú, e isso está lá em Gênesis 32, 22 a 32. E nessa passagem em que Jacó luta com Deus, ele recusou-se a desistir, dizendo, né, não te deixarei ir até que me abençoes. E Deus o abençoou, né, e como consequência a articulação da coxa de Jacó foi deslocada. Além disso, um outro trecho no Novo Testamento é a da mulher cananita com Jesus, que está em Mateus 15, 21 a 28. Vamos dar uma olhada nesse trecho? Mateus 15, versículos 21 a 28. Né? Então, lá diz assim: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoninhada e sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu a palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, sua filha foi curada. Então, nesse trecho, né, que fala de um encontro de Jesus com uma mulher que não era do povo de Israel, aqui está falando, né, de como essa mulher estava com uma necessidade em relação à sua filha e se chegou a Jesus. Mas aparentemente a primeira reação de Jesus primeiro foi ignorar ela, né? E sem resposta nenhuma ele ficou calado. E aí depois os seus discípulos disseram para que Jesus mandasse ela embora. E aí Jesus respondeu que tinha sido enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel, ou seja, não havia chegado a hora, né, de atender essa necessidade. Mas a mulher, então, ela se ajoelhou, né, adorou de joelhos e pediu realmente pela ajuda. E aí Jesus, mais uma vez, diz: eu não vou tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos, né? Talvez hoje a gente fala assim: nossa, que resposta dura que Jesus está dando para essa solicitação. Mas ela responde num gesto de mais humildade ainda, de reconhecimento da insuficiência dela, né, de que mesmo as migalhas seriam suficientes para ela. E aí Jesus diz, né, mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E muitas vezes, talvez a gente possa pegar esse trecho e relacionar com a nossa jornada de oração. Né? Eu acho que às vezes a gente não consegue relacionar muito com a nossa jornada porque a gente nem tem essa persistência de continuar clamando a Deus, mesmo às vezes tendo uma resposta dura, né? De que não é o momento, né? Mas será que... Mas Jesus, no final das contas, ele foi lá e concedeu o desejo do coração dessa mulher. Por que Jesus teve essa atitude? Né? Será que ele não, já que ele sabe todas as coisas, ele não poderia logo no começo ter falado assim: sim, você vai, sua filha será curada, né? Será que ele e será que realmente ele já tinha, na verdade, feito milagres, né, de cura,
de outras pessoas que não do povo de Israel. Então, na verdade, não é que Jesus não poderia ter feito esse tipo de milagre, assim como ele demonstrou aqui que fez, né? Mas eu creio que aqui, se a gente for pensar, refletir, Jesus tem um plano para todas as coisas, né? E com esse tipo de interação que ele teve com a mulher, ele tinha um propósito. Lutero afirma, né, que nós oramos pedindo prata e Deus nos dá muitas vezes ouro, né? Então, às vezes é como um pai que vê o seu filho pedindo algumas coisas, mas na verdade, para ele, o pai tem um plano muito maior e mais maravilhoso do que apenas conceder o que está sendo pedido. Como exemplo, a gente pode pensar na história de Lázaro, quando ele foi ressuscitado por Jesus, né? Está lá em João 11, acho que não vamos ler esse trecho porque ele é longo, mas se vocês lembram, chegaram falando para Jesus que Lázaro, que era um amigo íntimo que ele tinha, estava muito doente e que se Jesus poderia ir lá, tal. E Jesus falou assim, essa doença, né, não vai ser para a morte, mas vai ser para a glória de Deus, né? E ele se deteve por alguns dias, 2 dias antes de ir até Lázaro para performar, não sei se performar é a palavra certa, mas executar ou realizar, né, esse milagre que a gente sabe que também foi que lá que, né, começou os últimos dias de Jesus, né? Foi lá que os fariseus então começaram a conspirar para matá-lo. Mas isso, se Jesus tivesse chegado antes e feito a cura, como é que estaria o coração também dessa família que tinha essa proximidade com Jesus? Será que eles pensariam assim, nossa, Jesus tem que vir, né? Eu sou íntimo de Jesus, então ele deve se apressar para vir. E então, será que as irmãs, né, elas não ficariam orgulhosas, teriam esse orgulho, né? Mas à medida que o tempo vai passando, Jesus vai também alcançando esse propósito, né, do reconhecimento da insuficiência e, claro, para mostrar um milagre muito mais maravilhoso do que se esperava. Então, claro que, em primeiro lugar, né, como ele mesmo afirma, né, a ideia dessa demora era para glorificar a Deus, né, manifestar mais a glória de Deus, mas também, né, através de como Jesus foi desenrolando toda essa situação, a gente pode ver que a fé e a confiança em Jesus foram fortalecidas e aprofundadas, né? Então, quando a gente pensa nessa mulher cananeia, né, algo semelhante também a gente pode derivar dessa interação de Jesus com essa mulher, né? Se simplesmente na primeira hora Jesus fosse lá e fosse curar, talvez ele não tivesse chegado até o coração dessa mulher para que ela pudesse, né, no momento final aqui, realmente reconhecer a sua insuficiência e se prostrar e adorar a Ele de joelhos, né? Então, ao receber de volta, né, sua filha curada mediante as palavras de Jesus, essa mulher não foi salva não apenas, né, da sua tribulação temporal,
mas também de um espírito egoísta e exigente. Na condição de humilde pecadora, ela aprendeu a render-se irrestritamente à imerecida graça de Deus. Então, isso mostra para a gente que essa ideia é muito importante para a gente ter essa ideia de luta, porém, não é uma luta para convencer Deus de fazer alguma coisa, mas é um outro tipo de luta, né? Contra o que então nós estamos lutando? Essa é a pergunta, né? Se Deus já tem a sua vontade boa, agradável e perfeita, e Ele, como um bom Pai, né, quer nos dar as dádivas eternas, né, e o seu próprio Espírito, o que Paulo quer dizer quando ele diz nós precisamos estar em luta, em oração, intercessão pelos outros, né? O primeiro elemento que a gente deve lutar, na verdade, quando a gente fala de luta, acho que foi falado isso na aula passada, se não me engano, né? A luta contra Satanás, né? Contra esse mundo e contra nós mesmos, né? E, em particular, quando a gente fala da luta contra nós mesmos, o primeiro e principal impedimento para a gente persistir em oração, nessa oração intercessória, é o nosso egocentrismo, né? O nosso egocentrismo, ele faz com que a gente volte as nossas orações sempre para nós mesmos, né? E sempre pensando no nosso bem, e não é esse convite que nos é feito, né? A gente é convidado a orar para que o reino de Deus, né, e a sua justiça, elas sejam feitas, né? Em Lucas 18, a gente tem aquela parábola, né, da viúva persistente. E aqui, né, eu vou ler então do versículo 1 até o versículo 8. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. E disse: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si: embora eu não tema a Deus e não me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? E esse trecho aqui nos estimula a ter essa persistência, né, na oração, mas na oração não por nós mesmos, mas na oração, né, pela justiça, né? Essa viúva, ela estava clamando por justiça, e assim como nós, filhos de Deus, também devemos persistir nesse clamor pela justiça de Deus. Uma outra coisa contra a qual nós temos que lutar é o nosso comodismo, né? O nosso comodismo faz com que a gente fique parado, desanimado, cansado, acomodado, né? Comodismo, enfim, não tem talvez uma outra palavra melhor do que falar que nós somos acomodados. E você... Hoje, né, eu tô, não sei se eu tô com uma cara de cansado, mas eu acordei cedo e fui correr uma pequena corrida, né, um sexto de maratona, são só 7 quilômetros, mas para mim é bastante. Mas eu tô super cansado e eu tô cansado porque
porque eu não tenho esse hábito, eu sou acomodado na parte física, né? Deus me deu esse corpo tão forte, então não preciso fazer exercício. Não, brincadeira, mas eu não tenho essa vontade de fazer exercício, né? Essa é a verdade. E aí, quando eu vou fazer só 7 quilômetros, fico bem detonado. Bolha no pé, tudo mais. E na nossa vida espiritual, né, a Bíblia fala, né, que a gente, né, deve... o exercício físico, né, é bom, né, mas o exercício na nossa piedade, né, então, ela é melhor porque rende frutos eternos, né? Mas quando a gente pensa na nossa vida espiritual, também exige essa disciplina e exige que a gente saia do nosso comodismo, a gente pague o preço, né, de acordar um pouco mais cedo, de separar tempo, colocar tempo na nossa agenda. Eu mesmo, né, quando a gente lá em casa, a gente faz devocional com as crianças, mas a gente faz de noite. Porque de manhã, quando a gente acorda, a gente já está atrasado para sair de casa. Não sei se isso acontece com vocês, talvez só comigo. Mas, quando chega de noite, às vezes a gente está cansado, quebrado. A gente fala assim, poxa, tá bom, vamos fazer só para não deixar passar em branco. A gente vai lá, senta, lê uma página do nosso livro de devocional, chega no final, e aí vamos orar, aquela oração rapidinha, vamos dormir que precisa acordar cedo amanhã. Quantas vezes isso já aconteceu, né? Muitas vezes, né? Mas Deus, acho que Ele, através, né, dessa reflexão, Ele também me desafia, espero que desafie vocês, a que a gente saia do nosso comodismo, a gente saia da nossa zona de conforto, que a gente... Paulo aqui, né, quando ele fala para a igreja em Roma e para a igreja em Colosso, né, que continuem firmes, né, batalhando em oração. Batalhar em oração não é alguma coisa que a gente vai lá e, né, eu estou numa guerra, né? Então, primeiro eu vou lá, faço todas as minhas coisas, e aí no final do dia eu vou lá para o campo de batalha. Não sei se vocês já pararam para pensar que nós estamos, né, numa batalha, né, quando a gente olha para esse mundo, na situação que ele está hoje, e com tantas coisas, né, que vão contra os preceitos de Deus e o caráter de Deus, né? A gente enfrenta uma batalha, e essa batalha não pode ser levada de uma forma acomodada, né? Nós precisamos nos mobilizar e nos mobilizar em oração, porque acho que a oração ela é o ponto de partida, né? Quando nós queremos batalhar, mas fazemos todas as coisas e não nos entregamos em oração para ouvir de Deus, para estar em comunhão com Deus, para reconhecer a nossa insuficiência, pode ser que a gente esteja confiando no nosso próprio entendimento, nas nossas estratégias, no nosso conhecimento, né? Mas o que nós precisamos lembrar é que, né, sem Deus nada podemos fazer, né? E a oração é como nós vamos nos alinhar ao agir e ao mover de Deus. Então, a oração, a gente deve persistir e ter essa disciplina, estar sempre buscando a Deus e orando a Ele. Bom, para continuar falando sobre luta, a gente também
um dos temas é falar sobre jejum, né? Porque a oração e jejum, eles andam de mãos dadas, né? Em Marcos 9, 29, Jesus ele afirma, né, aos seus discípulos, né, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum, né? Então, com esse incidente, Jesus nos apresenta a maior luta relativa à oração. E para a gente falar de jejum, né, primeiro a gente precisa entender, né, o que é jejum. Também já falamos aqui na igreja, eu falei sobre isso alguns meses atrás, mas o jejum é abster-se de comida e bebida por certo período de tempo, que pode ser longo ou curto, né, e ele era um preceito de Israel, né, a nação era convocada a jejuar em certos dias do ano. Após o cativeiro, alguns dias anuais de jejum foram introduzidos, e os fariseus eles tinham esse hábito de jejuar 2 vezes por semana. E interessante que a palavra hebraica traduzida por jejuar significa humilde submissão da alma a Deus, o Santíssimo, né? Então, isso é muito interessante, né? Porque o jejum é para que a gente se coloque humildemente diante de Deus em submissão, né? Submetendo a nossa alma a Ele. O jejum é a nossa forma de adoração, né? Então, o propósito primeiro do jejum é que a gente possa adorar a Deus através dele. Mas através do jejum também nós afrouxamos os laços que nos prendem, né? Concentrando as nossas forças espirituais nas coisas eternas e invisíveis, né? Então, o jejum ele não está limitado à abstinência somente de comida e bebida, mas também ele pode ser uma abstinência voluntária de coisas que nos prendem, né? O alimento, a bebida, mas pode ser o sono, pode ser descanso e contato com outras pessoas, assim por diante, né? Então, o jejum ele é um exercício externo que nos faz voltar os nossos olhos para dentro, para o interno e para as coisas invisíveis, né? E por isso que ele é importante, porque ele realmente faz com que a gente consiga ter esse foco maior também na nossa vida de oração, né? Então, algumas ocasiões em que o jejum ou que os cristãos eles sentem a necessidade de jejum. Mas, enfim, só para fechar essa questão, o jejum, Jesus, né, ele não veio para abolir o jejum, né? Então, ele veio para trazer um novo entendimento sobre o que deve ser essa prática de jejum, não para a gente ser reconhecido, mas exatamente o contrário, né? Às vezes, o jejum, muitas vezes, pode ser tomado como uma forma de exaltação própria, e também não é para que a gente possa convencer a Deus fazendo uma greve de fome, né? Mas é exatamente o contrário, para que a gente possa ter o nosso estar em submissão a Deus e ter a nossa vontade conformada à vontade de Deus e não o contrário, né? E então Jesus ensina que o jejum deve ser voluntário. Então, em que circunstâncias, né, que os cristãos sentem a necessidade de jejuar? Em primeiro lugar, né, ocasiões que passam por tentações especiais, né? Então, quando Jesus estava para ser tentado no deserto, né, ele jejuou por um longo período, 40 dias, né? Isso mostra como Jesus encarava com seriedade o jejum, né? Até mesmo ele que não tinha pecado, sentiu a necessidade de obter a estabilidade da sua alma através desse jejum, antes de entrar na linha de luta contra Satanás. Outra ocasião em que os cristãos sentem a necessidade de jejuar é quando eles se encontram diante de escolhas decisivas, né? Então, quando Jesus, por exemplo, estava para escolher seus apóstolos, ele passou toda a noite anterior sozinho com o Pai em oração, Lucas 6:12, né? E também em Atos 13:2, né,
diz assim: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então os apóstolos jejuavam e o Espírito então falou com eles as palavras decisivas que enviaram Paulo nas suas viagens, na sua primeira viagem missionária. Um outro caso em que nós podemos utilizar essa ferramenta que Deus nos deu do jejum é no planejamento e execução de tarefas extremamente difíceis, né? Então, em Atos 13, 3 e 14, 23, né, a gente vê como os primeiros cristãos eles se preparavam por meio do jejum para importantes atos na congregação, tais como ordenação de presbíteros e envio de missionários. E por último aqui, o jejum também ele é útil diante de ações extraordinárias e importantes, né? Como Jesus mesmo disse nesse trecho aqui, em Marcos 9, 29, né? Essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Então, isso ilustra o fato de que, por meio do jejum, nós somos, nos colocamos mais à disposição de Deus, né? Como um conduíte do seu poder, né? Então, imagina Deus com todo o seu poder, sua energia, né? Como energia mesmo, vamos imaginar. E se a nossa relação com Ele é um fiozinho, né, de 2 milímetros, né, não vai dar certo. Precisa ter um cabo grosso, né? E esse cabo grosso, então, é por meio do jejum que nós aumentamos aí a nossa capacidade de ouvir e canalizar o poder de Deus para que Ele possa atuar no nosso meio. Eu acho que esse capítulo aqui, ele era relativamente simples, mas a maior dificuldade é colocá-lo em prática, né, nas nossas vidas. Mesmo eu lendo sobre todas essas coisas, ainda assim é difícil sair da nossa rotina, da nossa zona de conforto e colocar o joelho no chão e orar, né? Mas o primeiro passo é que a gente não deve desanimar só porque eu não consigo, quer dizer que eu não vou começar, né? Primeiro a gente reconhece a nossa insuficiência diante de Deus, que nós precisamos dele, até mesmo para a gente orar, nós precisamos dele, né? E ele vai nos guiar em oração. Não é a gente achando que sabe fazer as coisas que elas vão acontecer. Muito pelo contrário. Quando a gente está num grupo maior para orar, a gente às vezes fica intimidado, né? Porque tem muitas pessoas que estão lá, que têm mais experiência de vida tal, e de andar com Deus, e as pessoas oram e falam assim: puxa, eu não consigo orar assim, eu não sei orar assim, né? Eu estou muito longe disso. Não sei se vocês já se sentiram assim. Eu me sinto sempre assim, né? Porque o meu negócio sei lá, eu sou bom em outras coisas. Nas coisas que eu sou bom, eu falo assim: eu sei fazer essas coisas, mas muitas vezes eu fico paralisado porque eu falo assim: não sei como é que eu me chego a Deus, e em público principalmente, né? Mas acho que talvez esse seja o primeiro passo, a gente reconhecer a nossa insuficiência diante de Deus, né? Nós apresentarmos as nossas necessidades diante dele. Não precisamos saber como resolver as coisas, né? Porque Deus sabe todas as coisas, e Ele quer derramar as suas dádivas sobre nós. Para isso, né, nós precisamos nos colocar diante dele, como diz lá em Apocalipse 3:20, né? Se alguém ouvir e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, que a gente possa ter nossos corações abertos a Deus, para que Ele possa trabalhar em nós através da oração. Amém?
Ok. Alguém quer comentar alguma coisa? Se não, vamos orar, então, para finalizar. Senhor Deus, nós pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes sabemos muita coisa, falamos muita coisa, mas na prática nós vemos que falta muito, Senhor. E falta muito porque nós não conseguimos fazer nada, Senhor, não conseguimos fazer nada sem Ti. Mas que o Senhor venha nos cobrir, Senhor, com Teu sangue. Nós nos chegamos a Ti, ó Deus, por meio de Jesus, que pagou o preço, Senhor, carregou os nossos pecados e nos traz diante de Ti, Senhor, para que possamos abrir nosso coração e depositar diante de Ti, Senhor, as nossas necessidades. E também, não só isso, Senhor, mas que nós possamos ser sensíveis à Tua voz e orar, aprender a orar conforme Jesus nos ensinou, aprender a persistir, perseverar em oração, não somente voltado para nós mesmos, mas principalmente orando pelo Teu reino, para que a Tua justiça seja feita, para que a Tua palavra seja proclamada e o Senhor seja glorificado, Senhor, para que todos, Senhor, neste mundo possam vir a Te conhecer e Te glorificar, Senhor. Nós queremos orar, Senhor, pela nossa igreja, queremos orar pela nossa liderança, que o Senhor lhes dê sabedoria, Senhor, para a condução do Teu povo. Queremos orar pelos nossos jovens, as crianças, que estão sujeitos, Senhor, a muitas tentações e muitas armadilhas do inimigo, mas que o Senhor venha livrá-los e conduzi-los pelo Teu caminho. Nós queremos orar pelo culto de hoje, Senhor, que seja uma adoração do nosso coração sincera a Ti, Senhor. Venha tirar de nós qualquer orgulho, qualquer sentimento de glória para si, mas que toda honra e glória seja dada somente a Ti, Senhor. Que nesse lugar o Seu nome seja glorificado, louvado, adorado, e que saiamos, Senhor, daqui com a Tua presença nos acompanhando em cada dia, e que no nosso dia a dia nós tenhamos uma mudança, Senhor, uma mudança que o Senhor faça em nós para andarmos mais contigo, caminharmos lado a lado. E eu Te agradeço, Senhor, Te agradeço por essa oportunidade de estudar mais sobre a Tua palavra, que o Senhor continue falando nos nossos corações. Assim oro em nome de Jesus, amém.